Gênesis 32, do 1 ao 11, vai dizer assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. A partir do versículo 3, na verdade, vamos para o versículo 3 aí. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te. E 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos, com os filhos. Vai lá agora no capítulo 33, a partir do versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Versículo 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa não seja só mais uma noite para cada um dos que entraram aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro agora, Pai, que essa noite será um marco na vida de cada pessoa que entrou aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que o Deus do impossível entrará em providência nessa noite para aqueles que têm clamado o seu nome, Pai. Eu oro agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e declaro a sua provisão sobre essa igreja, Pai. Declaro o seu cuidado sobre essa igreja, Pai. Declaro a sua cura sobre essa igreja, Pai. E que ninguém que entrou aqui, Pai, possa sair da mesma forma, mas possa sair marcado pela palavra do Senhor, Pai. Possa sair cheio, Pai, do Espírito Santo do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro. Amém e amém. Eu quero falar com vocês um pouco nessa noite, meus irmãos, sobre o reencontro destes 2 irmãos. O reencontro de Jacó e Esaú.
Hoje eu quero falar com você sobre perdão. E necessariamente mais especificamente sobre perdoar. E como plano de fundo, eu quero usar hoje essa história e esse reencontro marcante entre dois irmãos que muitas vezes passa despercebido por nós. Quantas vezes na nossa leitura bíblica nós paramos para notar quão marcante foi o encontro de Jacó, o reencontro de Jacó e Esaú? A Bíblia vai dizer que Jacó tinha medo de se reencontrar com Esaú. Por quê? Porque há 20 anos ele havia fugido da casa de seus pais sob uma ameaça de morte do seu irmão Esaú, porque ele havia traído o seu irmão Esaú. Ele havia tomado a bênção que Esaú entendia que era dele por direito. Então havia esse conflito entre esses dois irmãos, e há mais de 20 anos, há aproximadamente 20 anos eles não se viam. Há aproximadamente 20 anos esses irmãos não se falavam. Há aproximadamente 20 anos eles se lembravam, na verdade, das feridas não tratadas que aconteceram há 20 anos atrás. Muitas vezes nós tentamos nos esconder um câncer. Muitas vezes nós tentamos esconder uma ferida grande por detrás de um band-aid. A dor de uma traição com um band-aid, a dor de uma humilhação com um band-aid, de um abuso, a dor de uma violência, a dor de uma humilhação, de um desacato, ignorando que isso aconteceu, ou evitando, ou tentando evitar aquele que te feriu, ou os lugares onde você foi ferido. Mas quando você ouve falar que alguém te feriu, daquela pessoa que te feriu, aquela mágoa ainda está lá. Às vezes você ignora aquilo, talvez pensando, eu já fui curado daquilo, e declarando isso, mas será se você de fato tivesse necessariamente sido curado? Você não conseguiria ao menos ouvir o nome novamente ser citado de quem te feriu, ou estar pelo menos naquele lugar onde você foi ferido e está em paz, está consciente de que você já perdoou. Se isso acontece com você, meu irmão, eu preciso te dizer algo nessa noite. Você que não conseguiu ainda liberar o perdão para o seu próximo, para quem te feriu, você não condena a ele quando você não libera, mas você condena a si mesmo. Você condena a si mesmo a uma vida amargurada. Você está escolhendo carregar um fardo que vai te deixar exausto, esgotado. Um fardo que Jesus Cristo já levou sobre si. Mas eu quero declarar algo sobre sua vida nessa noite, meu irmão. Eu quero que você receba algo nessa noite com o coração aberto. E eu quero que você entenda que aquele que pode te curar está aqui nessa noite. Aquele que tem alívio para você está aqui nessa noite. Aquele que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, está aqui nessa noite, meu irmão. E como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só o que Paulo está ensinando aos romanos e nos ensinando hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão com seus pés firmados na rocha que é Cristo Jesus? Quantos aqui construíram a sua casa sobre o alicerce que é Cristo Jesus? Não há, meu irmão, condenação sobre a sua vida. Você que vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Talvez a sua carne grite ainda, não perdoa, ele não merece o seu perdão, você foi injustiçado, injustiçada, você não merecia passar por isso, e a sua mente muitas vezes diz, eu nunca vou perdoá-lo, eu nunca vou perdoar ele por isso que ele fez.
Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso amigo, conselheiro, está aqui hoje, meu irmão, para te libertar, transformar a sua vida e mudar a sua história completamente. Mudar a sua história de uma vez por todas. O perdão é o caminho de Deus para a liberdade. O perdão é o caminho de Deus para a liberdade. Não é fácil, eu sei, meu irmão, esse tema é um tema até mesmo difícil de ouvir sobre. Muitas vezes quando nós estamos escutando, quando nós estamos sendo confrontados acerca do perdão que nós temos que liberar, nós nos contorcemos na cadeira porque nós achamos que já liberamos esse perdão. Na nossa cabeça a gente já perdoou. Só que se nos incomoda ainda a mensagem, é porque ainda existe uma raizinha de amargura ali e ela precisa ser arrancada por completo. Não é fácil perdoar, mas é essencial. Eu sei muito bem o que é isso, meu irmão. Eu vivi a dor também de ser abandonado, enganado e ameaçado por alguém que eu amava muito, que eu amo. Eu vivi essa dor. A dor de ser traído por alguém que você ama. Eu, desde que nasci, eu tive um pai alcoólatra, dependente químico, agressivo. E até hoje eu não me esqueço da cena do dia em que nós saímos de casa. Eu, a minha mãe e os meus 2 irmãos. Dia 1 de janeiro de 2008. Havia ali na porta de casa 2 viaturas para levar o meu pai, que mais uma vez havia agredido a minha mãe. Eu tinha apenas 7 anos de idade, mas eu não me esqueço dessa cena. Eu tinha 7 anos de idade, o meu irmão tinha 10 anos de idade e a minha irmã tinha 13 anos de idade. 3 crianças vendo aquilo acontecer naquele momento. E eu me lembro que o meu pai ali, antes da polícia chegar, quando os meus tios vieram nos buscar, ele colocou um porrete, um pau do lado do portão, e ele disse que ninguém nos tiraria dali. Eu me lembro perfeitamente dessa cena, mas nisso o Senhor nos tirou daquele lugar e nos levou para a casa da nossa avó. E nós passamos a morar ali com a nossa avó, eu, a minha mãe e os meus 2 irmãos. Mas mesmo assim nós continuamos ajudando o nosso pai. Nós morávamos uma rua atrás da nossa antiga casa. E eu me lembro que a minha mãe, ela sempre nos mandava levar comida para ele ali, onde ele estava ficando. E uma dessas vezes, eu que fui o responsável por ir levar a marmita para ele. E eu me lembro que minha mãe passou muitas recomendações para mim, acerca da bolsa que eu estava levando a marmita para ele. Ela falou, essa é uma bolsa do seu irmão, é uma bolsa nova, você está levando a comida nela, porque é o que tem aqui agora para levar, mas não deixa essa bolsa lá, não. Não deixa essa bolsa com seu pai, porque ele vai trocar ela por droga, já conhecendo o que a gente vinha enfrentando. E eu levei a comida para ele naquela bolsa e o meu pai, ele... Aconteceu exatamente o que a minha mãe havia dito. Ele virou para mim e me disse, deixa essa bolsa aqui, amanhã papai devolve. Eu era uma criança, um pré-adolescente. E ali eu deixei, na verdade eu falei, não, eu não posso deixar, porque é uma bolsa do meu irmão, não tem como eu deixar isso aqui, pai. E eu preciso levar ele, não, deixa aqui, amanhã papai devolve, não vai acontecer nada. E no outro dia aconteceu exatamente, a bolsa não estava mais lá e a gente nunca mais viu a bolsa. Ali era só uma bolsa? Não. Eu senti, pela primeira vez, o peso da traição de alguém que eu amava. Eu senti ali pela primeira vez o engano, ser enganado. Eu fui ali pela primeira vez enganado por alguém que eu amava.
E o tempo passou e o meu pai foi morar em BH. E nós, sempre que podíamos, nas nossas férias, íamos até lá ver ele. E em junho de 2020, muito frio, no auge da pandemia, eu viajei para BH para tirar o meu pai, que naquela condição estava morando nas ruas. Em junho de 2020, muito frio. Eu nunca vi um ano que fez tanto frio como aquele. Muito frio, e a palavra do Senhor me incomodou, uma mensagem que eu recebi, um versículo me marcou e me fez ir até lá e tirar o meu pai das ruas. E eu trouxe o meu pai para Montes Claros, ali eu já tinha 20 anos de idade, eu trouxe o meu pai para Montes Claros. E aqui nós estávamos ajudando ele a se reerguer novamente. Todos os dias pela manhã eu pegava a BR em direção a Bozó ali, aproximadamente 26 quilômetros todos os dias, pela manhã, de moto, num frio. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu me lembro que eu me equipava todo, colocava as luvas para ir pegar o meu pai na roça e trazer ele para a cidade, para que ele pudesse trabalhar aqui na cidade. Trabalhava de servente de pedreiro e se reerguer novamente. E por 2 anos a gente ajudou ele a se reerguer. Mas depois desses 2 anos, ele caiu novamente em pecado. Ele caiu novamente no vício, ele voltou para a bebida, para as drogas. E em meados de junho de 2022, estava eu, minha mãe e meus irmãos. Eu não me esqueço daquele dia, porque a gente tem lutado já também, a gente tem orado para o retorno da minha irmã para a igreja, e naquele dia ali foi a primeira vez que ela tinha aceitado o convite de ir em uma programação da igreja. Nós estávamos no parque, lembra que eu te falei que agora a gente vai ter a mesma programação? Era justamente essa programação, a programação da IBEV, da família. Nós estávamos reunidos no parque. Mas quando uma família que está sendo restaurada, quando um povo que está sendo restaurado, quando uma pessoa que está sendo restaurada está de pé, o inimigo vai fazer de tudo para tentar derrubar essa pessoa novamente. O inimigo vai fazer de tudo para tentar desenganar essa pessoa e colocar uma raiz de amargura dentro dela. E nós estávamos ali, eu, meus irmãos, minha mãe, e nós recebemos uma ligação do meu pai, muito alterado, muito nervoso, e eu atendi o telefone naquele momento, e ele começou a ameaçar minha família outra vez. E eu voltei atrás em tudo que a gente tinha vivido há muitos anos atrás. Ele começou a ameaçar minha família, e eu falei com ele, atendi o telefone e falei com ele que para ele tocar em alguém lá em casa, ele teria que passar antes por cima de mim. E ali ele me ameaçou, ele disse que colocaria uma arma em minha cara e tiraria a minha vida. Naquele momento ali eu ouvi do meu pai palavras, acusações, usadas por Satanás para tocar no meu ministério, no meu chamado. Ele virou para mim e falou: você é um pastorzinho de Araque e eu vou colocar uma arma em sua cara. Eu sei que era Satanás que usava ele naquele momento. Alterado pelo uso de drogas. Até que nós desliguei o telefone, continuamos ali tentando aproveitar ainda aquele momento ali entre igreja, entre família. E depois desse acontecimento, ele voltou, isso em 2022, ele voltou para Belo Horizonte. De lá para cá nós não havíamos nos falado mais. De lá para cá nós não tínhamos nem sequer notícias com tanta frequência dele. Mas nesse ano de 2026, em janeiro, eu recebo a notícia de que meu pai estava entubado em um hospital em BH. No mesmo dia em que eu perdi a minha avó, a minha mãe me ligou e falou assim: vem aqui no hospital, Zeca, porque a sua avó faleceu. E eu me lembro que eu pisei no hospital. Na hora que eu pisei, que eu tirei o telefone para ligar para minha mãe, para ver como que eu chegaria até ela, eu recebo a mensagem de uma prima de BH falando: seu pai está entubado. E a minha avó também
estava entubada no dia anterior e tinha acabado de falecer. O que veio na minha mente? Meu pai vai morrer amanhã. Ele não vai resistir. E naquele momento o que veio em minha mente foi a alma do meu pai, para onde ela estava indo naquele momento. Qual seria o fim da alma do meu pai naquele momento? Será se ele havia tido a oportunidade ali nos últimos minutos de vida dele de se reconciliar com o Senhor e voltar para os caminhos dele, entregar a sua vida para ele, nem que fosse ali no seu últimos minutos de vida? E eu não podia falar para minha mãe, porque ela tinha acabado de receber o luto, estava passando pelo luto da minha avó. 2 dias depois eu compartilhei com ela, e algo que me alegra é que ali eu vi que a minha mãe de fato foi curada de tudo que ela passou anteriormente. Deus curou ela. Deus curou ela. A nossa preocupação ali foi que Deus salve a alma dele. E aí, passaram-se alguns dias, mais de 10 dias, aproximadamente 14 dias, e ele continuou entubado nesse quadro. E curiosamente não, porque isso é o que Deus faz, Deus prepara, Deus está conduzindo todas as coisas, Ele não perdeu o controle em nenhum momento, meu irmão. Ele está conduzindo tudo, em todo momento. Eu e minha esposa tínhamos uma viagem isso foi no final de janeiro agora, eu e minha esposa tínhamos uma viagem para Belo Horizonte no final de janeiro, dia 30 de janeiro. Sexta-feira a gente chegou lá, e eu naquele momento achei que eu encontraria, porque não tinha recebido novas notícias do meu pai. A minha tia sempre que podia nos atualizava, mas a última era que ele estava entubado. E eu cheguei ali em Belo Horizonte para uma outra ocasião, aproveitamos, perguntamos o nome do hospital e fomos até lá. E a gente entrou naquele hospital ali e eu achei que eu encontraria o meu pai entubado naquele momento. Mas tinha 2 dias que eles tinham acabado de tirar o tubo do meu pai. E ali eu tive a oportunidade de conversar com ele, dele me ouvir e eu ouvir. E o que eu disse para ele foi: pai, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não há nenhuma mágoa em mim, independente do que aconteceu. Por mais que o Senhor não me procurou para me pedir perdão, eu te perdoo e eu te amo. Existem outras pessoas que também foram feridas pelo Senhor e elas precisam ouvir o perdão do Senhor. Naquele momento, foi o pouco que eu conversei com ele, porque ele estava um pouco com a voz fraca ainda. Mas por que eu estou te contando isso, meu irmão? Porque aos olhos humanos, na nossa natureza pecaminosa, a nossa carne diria: como você pode perdoar alguém que desprezou a sua ajuda? Como você pode perdoar alguém que não deu valor àquilo que você tentou fazer por ele? Como você pode perdoar alguém que te feriu, que feriu a sua família? Mas eu estou te contando isso nessa noite, meu irmão, para entrar no primeiro ponto dessa pregação, que é: o perdão é uma escolha e não um sentimento. O perdão é uma escolha, meu irmão. Perdoar é um ato de obediência, mesmo quando o seu coração dói. Ana, se você conseguir transmitir aqui para a gente, coloca os tópicos, por favor. Perdoar é um ato de obediência, mesmo quando o seu coração dói. Colossenses 3,13 nos ensina: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdoem como o Senhor os perdoou.
o Senhor nos perdoou, Ibeve, antes mesmo de nós pedirmos perdão para Ele. Quando Jesus estava crucificado, Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Pai. Quando Jesus estava dizendo aquilo, meu irmão, Ele não estava falando apenas para aqueles que o crucificaram naquela ocasião ali, mas as palavras de Jesus recaíam sobre nós e sobre os nossos pecados hoje ainda. Ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ela caía sobre nós, aquela sentença de perdão do Senhor, enquanto a sentença de condenação e morte ia sobre Ele. No lugar que era nosso, Ele foi pregado. Os cravos que era nosso por direito, foi sobre as mãos dEle e os pés dEle. A coroa de espinhos, igreja, que quem merecia era eu e você, Ele levou sobre a sua cabeça. Ele nos perdoou mesmo sem nós pedirmos perdão para Ele. Enquanto nós estávamos com as nossas costas viradas para Ele, Ele nos perdoou. Isaías 53:5 vai dizer: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, por suas feridas, pelos seus machucados, pelas suas marcas, nós fomos sarados. Aleluia, meu irmão. Isso é motivo de você erguer as suas mãos e dizer: obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus. Jacó ouviu a voz de Deus, que o mandou voltar para aquela terra, e ele decidiu obedecer. Jacó não teve um sentimento: eu preciso voltar e fazer aquilo que o Senhor está mandando, e voltar para aquela terra quando o Senhor manda, de onde ele há 20 anos havia saído, era voltar e se reconciliar com o seu irmão. Você está ouvindo hoje aqui, meu irmão, a palavra do Senhor, aquele mesmo que disse a Jacó: volte-se para a sua terra. Jacó decidiu obedecer. Só que voltar era reconciliar. E Jacó teve medo, porque ele não sabia o que o esperava. Ele não sabia como Esaú o esperava. O que Esaú poderia fazer naquele momento. Mas o Deus que mandou Jacó voltar, meu irmão, foi o mesmo Deus que trabalhou no coração de Esaú o perdão. Foi o mesmo Deus que transformou Esaú e o permitiu perdoar. E quando eles se reencontram no lugar de um derramamento de sangue, onde haveria um derramamento de sangue, há um derramar de lágrimas. Os dois se abraçam, se beijam e se perdoam. Jacó apresenta presentes a Esaú, tentando amenizar. Nós acabamos de ler, ele mandou muitos dos seus animais à frente, para que Esaú pudesse o perdoar, talvez recebendo aquele presente ali. Só que no primeiro momento, Esaú recusa os presentes do irmão. Por quê, igreja? Porque o perdão não depende dos presentes, mas da presença de Deus. Só a presença de Deus pode quebrar um coração orgulhoso. Só a presença de Deus pode pegar um coração ferido e curar aquele coração. Só a presença de Deus pode transformar um coração que está parando de bater, já se escurecendo, em um forte coração cheio de vida. Outra vez, só a presença de Deus pode arrancar um sentimento de mágoa, arrancar um sentimento de vingança, arrancar um sentimento de ódio de dentro de alguém. Só a presença de Deus.
terapias, especialistas, eles podem te ajudar, mas só aquele que te chamou pode te libertar, meu irmão. Só Jesus pode te libertar. E o segundo ponto é: o perdão liberta você, não apenas a pessoa que te feriu. Preste bastante atenção nisso, meu irmão. Enquanto quem te feriu está sendo tratado por Deus, a amargura que muitas vezes você nutre impede você de avançar e ser abençoado e viver aquilo que Deus tem para você. Quem te feriu está sendo tratado por Deus já. É responsabilidade de Deus, Ele vai tratar com aquela pessoa. É só nós olharmos para a vida de Jacó, como Deus tratou Jacó depois de ter traído o seu irmão Esaú. Quantas vezes Jacó também foi traído pelo seu sogro Labão. Ele estava colhendo ali aquilo que ele plantou, meu irmão. E da mesma forma eu quero te dizer nessa noite: aquele que te feriu, meu irmão, não se preocupa com ele, porque Deus está tratando. Se preocupe também em liberar o perdão e esquecer isso e avançar para o alvo que é Jesus Cristo, meu irmão. Porque Ele pode estar avançando enquanto você que foi ferido está parado. E se você nutre um sentimento de vingança por essa pessoa, ou se simplesmente não consegue liberar perdão, você se priva de avançar. Você se priva de chegar em um novo nível. Você se priva de entrar em uma nova estação. Quem não avança é você, meu irmão. Você já foi ferido e você ainda vai escolher ficar parado. Meu irmão, Jesus Cristo pode te curar, transformar toda a sua história, te dar um novo nome e te fazer uma nova criatura. Por diversas vezes Jacó foi traído por seu sogro Labão. Então tudo que ele plantou, agora ele estava colhendo. É a lei da semeadura. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a confiar na justiça de Deus. Confie na justiça do seu Deus. Perdoar não significa aprovar o erro ou esquecer a dor. Significa entregar a justiça àquele que é o verdadeiro juiz. Significa entregar a justiça a Deus. Romanos 12:19 vai dizer: amados, não procurem nunca vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Do Senhor é a vingança. Naquele encontro desses dois irmãos, eles se perdoaram. E uma nova estação foi inaugurada ali. A gente consegue aprender, mesmo com Esaú, que desprezou as bênçãos de Deus. Esaú nos ensina a perdoar aqui, quando nós olhamos para essa história. Mas por que, como isso foi possível, meus irmãos? Isso só foi possível porque houve a intervenção de Deus. E só foi possível porque, como o texto nos mostra, Deus é poderoso para agir no coração do homem. Deus é poderoso para arrancar toda a raiz de amargura. Deus é poderoso para curar. Deus pode tocar o seu coração nessa noite, meu irmão. Deus pode tocar o seu coração, minha irmã, e arrancar de você toda mágoa. Arrancar de você toda tristeza. Arrancar de você todo sentimento de vingança. Quando você perdoa, você solta as correntes da amargura que te prendem, e agora você está apto a viver a vida abundante que Deus tem para você. Deus tem vida abundante para os seus filhos. Deus tem vida abundante para todo aquele que ama o Senhor. E por isso nós precisamos perdoar, para soltar as correntes de
de amargura, para que as cadeias que nos prendem ainda nos liberem a acessar um novo nível na presença do Senhor, um novo nível na nossa vida pessoal, um novo nível na nossa vida sentimental, emocional, profissional, espiritual. Deus quer te elevar a um novo nível, meu irmão, mas você precisa deixar para trás as marcas que te feriram. Você precisa deixar para trás, perdoar, meu irmão. Não é fácil, não é fácil, mas se torna mais fácil quando nós temos um entendimento. Jesus Cristo nos ama, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa de todo o pecado. Ponto 3, Deus nos perdoou de todo o pecado. O fundamento de todo perdão, igreja, é o amor de Deus. Salmo 103:12 diz: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as transgressões. Quantos aqui se viram talvez há anos atrás, no início da sua caminhada cristã, ou antes de conhecer a Cristo, marcado por transgressões, por feridas, mas hoje quando você olha para a sua vida, você vê que o Senhor afastou de você todas essas transgressões, porque Ele não apenas nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento o pecado de cada um de nós. Isaías 1:18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Embora eles sejam escuros quanto a essa madeira, meu irmão, eles se tornarão branco como as páginas dessa Bíblia. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, Ele esquece os nossos pecados, meu irmão. Ele te perdoou, Ele não está lembrando do que você fez. Ele decidiu lançar no mar do esquecimento o que você fez. Não leve mais com você as marcas daquilo que você fez, e muito menos as marcas daquilo que fizeram contra você. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui ao escrever esse texto, meus irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu sei que você que chegou aqui nessa noite tem seguido o Senhor. Eu sei que você que chegou aqui nessa noite tem buscado o Senhor. Eu sei que você veio aqui nessa noite com um coração sincero em entregar um culto agradável ao Senhor, em fazer as coisas certas, em estar na presença dEle, em seguir os princípios dEle. Eu sei, meu irmão, que você tem se esforçado para vencer as tentações. Eu sei que você tem buscado ser fiel às disciplinas espirituais. Por isso, meu irmão, não deixe que uma semente de amargura se torne uma raiz de amargura em seu coração, tornando você escravo outra vez. Porque Jesus já fez você livre. Jesus já te libertou de todas as amarras de Satanás. Jesus já te libertou de todo trauma. Jesus já te libertou de toda ferida. Jesus já te libertou de toda acusação, de toda condenação. Jesus te fez livre, e foi para a liberdade que eu vos libertei, diz o Senhor. Aleluia! Foi para a liberdade que eu vos libertei. Não deixe, meu irmão, que uma sementinha de amargura se torne uma raiz de amargura em sua vida. Lance-a fora agora.
Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Olha o que o versículo 15 diz: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus está sobre a igreja. A graça de Deus está sobre o seu povo. A graça de Deus está sobre a nossa vida, a minha e a sua vida. Mas se nós não vigiarmos, igreja, nós podemos nos privar da graça do Senhor. Você é alvo da graça, meu irmão. Ela está aí disponível para você. Foi por ela que você foi perdoado. E é ela que te capacitará a perdoar também, meu irmão. Não é o quanto nós somos bons, não é o quanto nós entendemos a Bíblia, não é o quanto nós sabemos, o quanto nós somos doadores, não. É pela graça que nós conseguiremos perdoar, pela mesma graça que nos perdoou, assim nós seremos aptos para perdoar também. Você precisa perdoar, meu irmão, para você ter paz ao orar o Pai Nosso. Porque eu creio que você saiba a oração do Pai Nosso. E ela diz: perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você precisa perdoar para ter paz ao fazer essa oração. Porque como nós iremos orar: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, se nós não conseguimos perdoar quem nos deve? Charles Spurgeon certa vez disse que a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós condicionamos o perdão de Deus a nós, a como nós perdoamos o nosso irmão. Nós estamos dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores. Meu irmão, se coloque sobre seus pés nessa noite e eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a orar nessa noite, a fazer a seguinte oração: Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa nessa noite e me ajude a perdoar também. Pai, me perdoa essa noite. Ore: Deus, tem misericórdia de mim e me ajude a perdoar. O Senhor tem uma nova estação para você, e ela está a um passo do perdão que você vai liberar nessa noite. Ela está a um passo da mágoa que você vai deixar para trás nessa noite. Eu não sei como você vai fazer isso. Eu não sei se você vai ligar para quem te ofendeu e falar: me perdoa, eu te perdoo. Eu não sei se você vai mandar uma mensagem para sua mãe que talvez te feriu, para o seu pai, para o seu amigo. Eu não sei como você vai fazer isso. Mas eu quero dizer para você que diante de Deus uma palavra basta: Pai, eu o perdoo. Uma palavra basta para você ser livre nessa noite de toda e qualquer condenação. Então, ao som dessa canção, ore: Pai, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim e me ajude a perdoar. Ore ao Senhor no seu lugar. Seus pecados levou.
suas mãos para o céu. Jesus nos perdoou, igreja. Você pode dizer a Ele: obrigado, Jesus, no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E Ele nos chama a perdoar o nosso próximo, a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eu declaro sobre a sua vida, igreja, um novo tempo. Eu declaro sobre a sua casa, igreja, um novo tempo. Eu declaro sobre a sua história, igreja, uma nova estação. Você entrará na terra prometida de uma nova forma, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura por completo. Eu declaro que onde havia um vazio, que onde havia uma ferida, um buraco, uma lacuna, Jesus irá preencher. A presença de Jesus irá preencher, trazendo cura, trazendo alívio, libertando de toda condenação, libertando de toda dor, libertando de todo trauma, libertando de todo medo. E você vai avançar para a glória do Senhor Jesus. Você vai avançar. Estende a sua mão. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, suas consolações, o seu amor e o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia conquistada na cruz do Calvário, esteja sobre você, igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê, diz amém. Aleluia. Deus te abençoe e vá em paz. Eu não te trago